Olá, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem. Estou aqui em São Paulo para edição especial em parceria com a Teabilitar, uma clínica multidisciplinar que olha não só também a parte comportamental, né, de análise de comportamento, ABA, mas também intervenções motoras, porque cada vez mais a gente tem entendido a relevância de ter esse olhar para a parte motor, o desenvolvimento motor dos nossos autistas, na verdade de todos, né? Mas cada vez mais a gente tem entendido essa relação aí de prejuízos motores e o autismo, quanto a incidência é muito grande. Então, a Teabilitar, ela veio chegando aquele indivíduo na sua integralidade, né? Para olhar ele como um todo e habilitar ele para a vida. Então, vamos dar uma olhadinha. Uma clínica transdisciplinar, com um fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, médico. Então, uma clínica que é esse sonho que eu tive lá no diagnóstico do Dudu, há mais ou menos 9 anos atrás. Eu pensei muito num espaço que os pais conseguissem trabalhar, num espaço que os pais conseguissem descansar. Então, desde a área externa, em volta da piscina, até a área de trabalho deles, foi pensado com muito carinho, me colocando no lugar desses pais, né? Atualmente, nós oferecemos o serviço em São Paulo de fisioterapia e psicologia, mas nós estamos montando um serviço com muita qualidade na terapia ocupacional, na fonoaudiologia também e com a equipe de orientação parental. Nós temos a parte de terapia ocupacional, a parte de fono, nós temos aí uma exigência em construção com profissionais da área do prompt e da comunicação alternativa, a integração sensorial. Então, é uma área muito abrangente que a gente quer realmente contemplar um pouquinho de cada coisa, mas com muita qualidade. Então, a gente hoje preza muito por essa qualidade, né? As atividades de vida diária, então, tanto a parte da alimentação, preparo de alimentos, o banho, se trocar, a parte comportamental, ou tanto a estimulação precoce, como também a intervenção da análise do comportamento aplicada, que é o ABA. E a gente tenta ao máximo direcionar para que haja em todas as clínicas o mesmo padrão: amor no atendimento, carinho pelas nossas crianças e acreditar. E é isso, não deixem de conferir, tá? Deem uma olhadinha também, sigam o perfil da Teabilitar no Instagram, direto tem conteúdos sendo compartilhados. A Cibele Causa, que é a dona and proprietária dessas 14 unidades da Teabilitar, minha gente, tomara que tenha cada vez mais, porque a vontade que dá é de clonar, sabe assim? Toda vez que eu converso com ela, eu só fico aqui pensando, ai, minha nossa, como eu quero a Cibele pra mim, como que a gente faz uma coisa dessa? E aí, para conversar comigo hoje, aqui do meu ladinho, eu tenho ela. Então, recebam com muito carinho Cibele Causa. Uma salva de palmas. Obrigada, Mi. Adoro estar aqui. E cada vez compartilhar mais, né? Essa área motora, levar isso. É algo que eu venho buscando há tanto tempo, né? Algo que eu comecei há tanto tempo a trabalhar e só eu enxergava. Pioneiríssima. Pioneiríssima. E aí, hoje a gente vê, assim, graças a Deus, como isso tem ampliado, como a gente tem tido cada vez mais pessoas falando sobre isso. Né? E a gente tem até uma discussão aí que futuramente vai estar no DSM e acho que realmente vai fazer toda a diferença para as nossas crianças. Nossa, eu voto muito para que entre, viu, o pessoal do DSM, que leva super em consideração o meu voto. O meu voto é que para que entre como critério, né, de diagnóstico esses prejuízos motores, porque isso vai dar uma luz para algo que já é realidade, na verdade. É algo que já é constatado, mas a gente tendo ali
no DSM, como critério diagnóstico, acho que vai ser um divisor de águas. Também acho. E acho que também muitos médicos ou famílias ou terapeutas que não convivem com a área motora, passar a ter esse olhar, acho que faz diferença, porque nós estamos falando assim, hoje com a internet a gente até tem muitas pessoas que têm acesso, mas tem pessoas que não enxergam, né? Porque elas não estão próximas, elas não conseguem. Eu sempre trago exemplos, sempre mostro algumas coisas, porque eu acho que é importante que as pessoas tenham acesso, né? Quem está longe. E eu acho que o DSM, trazendo isso, a gente ia conseguir enriquecer para que, de fato, as pessoas entendessem o que a gente vê todo dia. Então, daria olhos aí para essas pessoas que não estão vendo ainda, né? E eu penso que, assim, você ainda deve esbarrar em profissionais que entendem, então você faz ali a intervenção, mas que acha que logo em seguida já pode desmamar disso, deixa o motor de lado, vamos voltar aí o quê? Para fala, para psicólogo, para, né, aquelas coisas que é o padrãozão que a gente encontra de intervenção para autismo, né? O tempo todo, principalmente quando as alterações são invisíveis, né? Então, quando tem uma escoliose, o médico, ele entende, o profissional que acompanha entende que é importantíssimo, né, atuar da fisioterapia ali. Uma criança que tem um desabamento de arco plantar, precisa continuar, então é algo que é visível, né? Agora, quando a gente está falando ali de planejamento motor, de tônus, quando a gente está falando das alterações que um fisioterapeuta consegue ver com clareza, mas as famílias não, os médicos não, os terapeutas não, aí fica muito mais difícil, porque às vezes a gente começa atuando, a criança começa a melhorar muito, e ele fala, nossa, mas ele está melhorando muito lá no comportamental, vou dar ênfase nisso. Não, ele está melhorando lá, porque nós entramos com a intervenção. Percebe que ele sempre fez e não melhorava? Agora que a gente entrou com a intervenção comportamental, está melhor. Então, assim, é um processo de mostrar, de ter dados, de avaliar, de reavaliar, de participação mesmo familiar. A gente tenta trazer o máximo a família para que, quando ela vá para o profissional, ela consiga ter argumentos para mostrar a importância do motor. Para ter adesão no tratamento. Exato. Né? Então, isso de trazer a família, de ser o mais transparente possível, né? De mostrar, olha isso aqui, né? Olha esses dados. E agora, olha como que ele tá. Olha, né, assim, toda a repercussão. Porque é uma engrenagem, né? Como que você dissocia? Não tem como. E a gente, assim, hoje a gente avalia tanto quantitativamente como qualitativamente. Então, a gente usa um recurso eletrônico para mensurar esses ganhos, para que esses pais consigam ver. Né? Eu lembro que eu dei uma devolutiva recente que a mãe comentou comigo assim, nossa, agora que eu vi os números eu consigo até ver melhor, eu sou uma mãe matemática. Então, assim, a gente consegue ter esses dados qualitativos, quantitativos, para não ser só algo, ele melhorou. Né? E se ele não melhorou também, a gente mensurar, não está melhor, faltou, ficou doente, parou, para a gente conseguir mesmo convencê-los de que aquele trabalho é muito individualizado, é muito transparente e é muito honesto para aquela criança, né? Então, eu luto muito por isso, para a gente ser honesto. Para ser honesto com a avaliação, de dizer que tá bom, que não tá. Sempre quando eu vou fazer a avaliação, a equipe fica muito tensa, assim, porque eles ficam... O que a Cibele vai achar? Porque eu vou falar a verdade. Eu falo para eles, não importa o que acontecer, eu vou dizer a verdade. Se tá bem, se não tá, se foi bom, se não foi, eu vou dizer. E eu acho que esse suporte a gente tem que dar enquanto família, né? Eu sentia muita falta disso. Sempre o Dudu tava ótimo. Tá excelente. Tá ótimo, incrível. Exato. Eu dizia, não percebo isso, não. Em casa é não mesmo? Tá, fale mais sobre, né? Porque... Filho de quem que vocês estão falando? No dia a dia não tô vendo, né? Essa excelência toda. Não tô. E assim, eu tenho até um avô do Acre que ele sempre me manda mensagem quando ele quer saber da netinha. Ele manda assim, ele fala assim, porque você é muito transparente, você me fala a verdade. Todo mundo fala que ela tá ótima. Eu preciso saber onde tá ótima. Se não tá ótima, eu digo, aqui tá bom, aqui não tá. Né? Quando eu não a vi, eu digo, não vi ainda, vou ver, vou pedir para gravar, preciso... Então, acho que a gente tem que ser transparente, tem que ser honesto, né? Eu digo assim, todo mundo que trabalha na clínica, ou já trabalhou comigo, eles podem colocar todos os defeitos do mundo em mim, mas nunca desonestidade. Eu sempre prego com eles, sejam honestos, façam o melhor, vocês estão aqui, vocês nunca vão me ver entregar metade do que eu posso. Eu sempre vou entregar 100%, então eu tento dar modelo para eles eles sempre entendam que a gente tem que dar o melhor. Aquilo tem que ser o diferencial, essa família precisa entender que a gente é transparente, que a gente é honesto, e só faz se realmente fizer sentido para você, se for com amor. Se não for, melhor que você procure outra área, que você faça outras coisas. Estou percebendo que você não está se encaixando. E eu acho que isso faz a diferença da T-Habilitar, sabe? Um time que é integrado, que a gente tem reunião semanalmente, que a gente tem encontros, que eu converso com todas as unidades, a gente faz grupos de estudos. Então, acho que isso faz diferença. Sem dúvida. E nesse tema que a gente escolheu aqui em off para conversar,
estereotipias. Estereotipias ainda têm um estigma muito grande, gera muita dúvida, gera muita angústia, porque a depender do quão evidente é aquela estereotipia daquela criança ou do jovem, enfim, isso em público tem um impacto, e muitas vezes o impacto é negativo, né? Da percepção pública, do acolhimento, ou se sente constrangido, se não sente, enfim. Então, são tantas camadas, né? Estereotipia é um assunto muito complexo, né? Muito complexo e gostoso de conversar, né? Porque eu acho que tem que realmente ir tirando esse estigma, tem que realmente a gente parando para conversar sobre isso. E eu acho que cada vez mais as pessoas têm dificuldade de entender o que é uma estereotipia motora. Né? Às vezes a criança aparece ali como uma estereotipia motora e a gente vai ver ela está fazendo uma busca proprioceptiva. A criança, às vezes, ela anda na ponta do pé e ela tem questões de encurtamento. Então, assim, às vezes a gente titula como estereotipia, mas a gente não avaliou, de fato, a função daquele movimento. E para ser estereotipia não deveria haver uma função visível, né? Então, eu acho que vale a pena a gente conversar e vale a pena a gente discutir cada vez mais quando que a gente vai mexer numa estereotipia, quando que a gente não vai mexer numa estereotipia, né, Mi? Então, o pré-requisito para aquilo ser uma estereotipia, na verdade, tem que descartar outras questões fisiológicas, estereotipia motora, tá, gente? A gente vai focar na parte motora aqui. Exato. Então, se você tem algum movimento ou repetitivo, como você disse, de repente você tem causas fisiológicas que justificam aquilo. Então, um andar na ponta do pé com encurtamento de tendão. Exato. Então, a gente vai ter que atuar, né? Ele está gerando prejuízo para essa criança. Então, quando a gente pensa em estereotipia que está gerando prejuízo, a gente tem que atuar, né? Então, uma criança que anda na ponta do pé, eu sempre digo, ponta de pé, a criança tem que fazer fisioterapia. Ela, Sibeli, mas eu estou fazendo TO. Ótimo. A terapia ocupacional, ela vai trabalhar na integração dos sistemas. Mas a gente, até que ela integre esse sistema, ele vai continuar andando na ponta do pé. E se ele continuar andando nessa ponta do pé, o que a gente vai ter de prejuízo motor? Então, essa criança pode ter uma contratura, que é uma dificuldade de mobilidade dessa articulação. Ela vai ter uma dificuldade, pode ter um encurtamento muscular, então ela vai começar a ter dor, né? E a gente pode ter uma deformidade, que a gente tem aquele pé muito amplo na frente, bem estreitinho atrás, onde já não cabe mais sapatos. Então, essas três condições, quando a gente tem, a gente sabe que ela é irreversível, né? Então, assim, se a gente tiver um encurtamento tendíneo, a gente vai ter que fazer cirurgia. Então, essa criança vai ter que ser exposta a uma cirurgia, ficar com gesso, sente muita dor, e depois ela volta a andar na ponta do pé, porque ela não andava na ponta do pé por isso, né? Então, Sibeli, então, essa rigidez articular do meu filho, quando ele deita, eu já não consigo fazer 90 graus no pezinho dele, é um problema, né? Então, quando é redutível, quando a gente consegue reduzir com a mão, é sinal que o tratamento vai ser efetivo. Se a gente não reduz com a mão, a gente sabe que a gente vai precisar de um auxílio médico, a gente vai precisar de uma cirurgia. E é um avanço muito rápido. A gente está pensando aí nas crianças de 5, 6 anos que estão andando na ponta do pé, com 8 anos já estão fazendo procedimento cirúrgico. Né? Então, assim, tem cada vez mais sido discutido a necessidade da fisioterapia precocemente. Começou a andar na ponta do pé, a gente diz, é um bebezinho, está andando na ponta do pé, ainda assim eu já entraria com um olhar motor. Né? A gente tem alguns estudos ali que fala que essa criança inicia a marcha na ponta do pé, as crianças típicas mesmo, e depois elas tendem a baixar esse pé. A minha vivência não é essa. Normalmente, quando começa a andar na ponta do pé, ela persiste na ponta do pé. Então, eu já tenho que avaliar por que está andando nessa ponta. Então, pode ser uma questão sensorial? Pode. Pode ser questão de eixo também desse bebê, dessa criança. Enfim, a gente precisa avaliar. Né? Às vezes, o eixo dela está projetado para frente, então ela está o tempo todo como se ela estivesse de salto. Então, a gente precisa trabalhar o alinhamento desse eixo dela na físio. Se a gente tem essa criança andando na ponta do pé, já tem 5 anos de idade, a gente precisa trabalhar ali as prevenções futuras do que vão vir. E parar a fisioterapia é dar a sentença para o teu filho que ele vai gerar um encurtamento, uma deformidade, uma contratura. Então, isso é muito grave, né? Quando eu ouço assim, mas agora eu vou dar preferência para fazer só uma terapia. Então, dê para físio, porque a gente vai evitar essas 3 condições. Logo que você puder voltar com as outras terapias, então vamos voltar. Mas a gente precisa evitar que haja essa contratura, essa deformidade, esse encurtamento, né? Quanto que essa criança sofre, quanto dói. Eu tive um caso, assim, de uma criança que ela começou comigo muito novinha, a gente foi intervindo, foi fazendo físio nele. Quando ela baixava o pé, a mãe tirava. E volta para físio. Faz físio de novo, tal. Ele piorou a ponta, tal. Tira da físio.
vai. Ah, vai fazer uma cirurgia. Que eu falei com o médico, olha, ainda é redutível, a gente não precisa fazer uma cirurgia ainda. É fazer mas eu não aguento mais trazer para físio, eu vou fazer a cirurgia. Fez. Qual a indicação pós-cirúrgica? Físio. Então, assim, não adianta. Não, e muitos, né, saem praticamente da cirurgia, tira o gesso e já tá de novo na ponta do pé. Já volta. Imagina, é a mesma coisa que você contou para mim do teu filho que fraturou o braço, que precisava da tipoia. Sim. É a mesma coisa. Quando você tirar o gesso do pé, essa criança vai para a ponta do pé, porque na ponta do pé é que vai melhorar esse centro de gravidade dela. Ela sempre esteve ali. Então, quando ela estava com o gesso, sim, era difícil para ela andar. Agora, na ponta do pé, mais fácil. O Dudu chegou a andar na ponta do pé? Não chegou. Não. O Arthur andou um período. Eu vejo, é muito comum, né, assim, no autismo, todo mundo não, né? Mas é muito comum. Grande maioria que eu converso das famílias passaram pela ponta do pé. Mas eu acho que tem um período, uma idade ali, em que é comum isso acontecer, inclusive com as crianças típicas. É normal. Até 1 aninho, 2 aninhos isso, ali. Quando inicia a marcha. Que eles estão ali testando, né? Estão iniciando esse padrão de marcha. Então, quando é muito pequenininho, a gente aceita estar andando. Mas eu já avalio. Sim. Porque, por exemplo, o Arthur era um hipotônico. Sim. Então, provavelmente, ele andava nessa ponta do pé para ele ter mais consciência desse corpo. Então, se a gente tivesse atuado lá com ele bebezinho, ele já teria uma modulação de tônus desde muito pequenininho. Então, assim, é isso que eu digo, assim, andar na ponta do pé sempre está associado a alguma questão. Então, mesmo que deixe de andar na ponta do pé, depois a gente vai entender e vai ver que teve uma relação. Essa criança andou na ponta do pé, normalmente, por alguma questão ali ligada. Ou a visual, né? A gente tem hoje estudos falando do optometrista, de óculos de pirâmide, que ajuda essa criança, então, a ter uma noção melhor corporal. A gente tem questões sensoriais que levam essa criança para a ponta do pé. Então, tem que avaliar. Se a criança está andando na ponta do pé porque ela tem uma alteração visual, ela tem uma alteração sensorial, ela tem uma alteração motora. Então, tem uma criança que anda na ponta do pé, eu já levo para avaliar. A gente precisa identificar. Mas andando na ponta do pé, tem que fazer fisioterapia. Isso é regra. E acho que, inclusive, essa fase, quando é pequenininho, de 1, 2 aninhos, 1 aninho, um pouquinho ali, né? Que se tem essas testagens, né, da criança, quando vai começar a andar, enfim. Para que seja algo, entre aspas, normal, tem que ser algo que é muito passageiro, né? Isso. Algo que se persiste ali é um indicativo, né? Um indicativo de que tem alguma coisa errada. Que tem alguma coisa. Não, o Arthur, ele teve 800 sinais de alerta, né? Mas todos eles foram ignorados. Com sucesso. Com muito sucesso, Os motores todos. Tudo. Mas eu vejo histórias de crianças com essa ponta do pé muito persistente mesmo. Então, e é uma estereotipia, né, que está ali presente. E às vezes o médico fala, deixa, tá tudo bem, a criança anda na ponta do pé, vai parar. Não, a criança já tem 8 anos, 9 anos. Não, pelo amor de Deus. Então, assim, a fisioterapia, ela tem que ser atuante ali. Às vezes a gente usa tênis, a gente usa órtese, tudo muito programado, sabe? Aí fala assim, sim, porque ele anda na ponta do pé, então eu vou colocar uma órtese nele. Eu sempre falo para os pais, não. A gente tem que começar sempre do menos invasivo para o mais invasivo. Então, fazendo a físio bem efetiva, a gente começa com bandagem. A gente começa com movimentos de alongamento dessa cadeia posterior, que normalmente já chega para a gente com o músculo encurtado. Então, a gente começa fazendo fisioterapia voltada para isso como base. Fortalecimento desse tronco, que às vezes, quando a gente... Toda avaliação, às vezes os pais me acham doida. Eu vou lá e posiciono a criança, seguro o pezinho dela, alinho bastante essa criança e tiro uma foto de frente, de lado, de costas, para a gente avaliar exatamente isso, qual é o eixo que ela está quando eu posiciono esse pé corretamente. Né? Então, quando a gente pensa nesse alinhamento desse eixo dessa criança, a gente já começa a criar estratégia. Então, se ela está com o eixo muito para frente, a gente precisa trazer posterior. Quais estratégias a gente vai usar para isso? Ou não, ela está bem alinhada, o eixo dela está adequado, mas ela tem um tônus muito baixo, então a gente precisa começar por aí. Então, a gente vai atuar exatamente como primeira demanda essa ponta de pé. E aí, a gente começa sempre do menos para o mais. Então, vou colocar a bandagem. Aí, a criança... coloquei a bandagem. A criança está crescendo e já não está mais segurando essa bandagem. Então, ela está com a bandagem e continua andando com a ponta de pé. Então, eu vou para um tênis ortopédico. Esse tênis, ele já tem um solado diferente, duro, rígido, para que essa criança não consiga fazer a ponta de pé com tanta efetividade. Vai para casa, usa esse tênis. Mesmo com o tênis, ela ainda está fazendo muita ponta de pé. Que era esse caso do intensivo que eu te contei. Que a criança fez 3 intensivos e andava na pontinha dos dedos. Nossa. Então, com o tênis, ele andava com a pontinha do tênis. Então, a gente vai para a órtese. Então, a órtese, ela é um suporte rígido.
Tem crianças menores que a gente pode fazer um gesso seriado. A gente vai aumentando esse suporte. O que é importante? Pensar na retirada dele. Se essa criança estiver usando órtese 2, 3 anos, o que vai acontecer com esse pé? Ele vai rodar externo. O peso da órtese vai fazer alteração na biomecânica dessa criança também. Então, quando a gente anda na ponta do pé, a gente tem que pensar em fatores de atualização de plano semana a semana. A gente corre contra o tempo todo, né? Então, isso é o bacana de trabalhar desde muito novinho. Quando eu já pego com 14 anos, a gente tem um caso de um que tem 14 anos, ele marqueu. E ele anda muito na ponta do pé, então ele fica maior ainda. Sim, sim. Mas é um caso irreversível, né? A gente não tem ali como fazer redução, não tem como fazer um procedimento cirúrgico, é um nível 3 de suporte. E a gente faz ali preventivo para que ele não tenha dor. Então, embora ele ande na ponta do pé, que ele tenha esse encurtamento, ele ainda não tem dor. Então, é prevenindo essa dor ali, porque já tem uma contratura, já tem uma deformidade presente, já tem um encurtamento. Eu conheço vários jovens de, sei lá, de 14 até 18 anos que andam na ponta do pé, autistas. Sim. E que alguns passaram por cirurgia, praticamente voltaram, tiraram o gesso já na ponta do pé, já. Não tem muito o que fazer, né, Mi? Porque passou uma vida ali, né? E toda a estrutura do teu corpo tá nesse centro de gravidade. Imagina que quando você anda muito de sapato de salto, né? Quando você tira, coloca o pé no chão, já dói. Você já fala, dói, nossa. Você tem que alongar, Exato. Dar umas alongadas, dói pra caramba ficar o dia todo de salto, a hora que você pisa no chão. Exato. Então, essa é a sensação que essa criança tem. Só que o tempo todo ela faz ponta. O tempo todo ela tá aí. Então, cada vez ela busca mais a ponta. Então, às vezes, o que é comum também é a criança que faz a ponta discreta. Então, quando a gente vai ver, também uma das coisas que a gente faz na avaliação é gravar a criança andando na esteira, tanto de frente, de costas, de lado, para a gente mostrar para a mãe, principalmente, qual é a alteração que ela tem nesse padrão de marcha. E a gente vê aquela criança que ela não anda na ponta do pé aqui, mas quando ela vai pisar, ela inicia com a passada na ponta do pé. E aí ela quase não tem apoio de calcânio para andar. Então, ela deveria fazer esse passo e, na verdade, ela faz esse passo. Quase não encosta. Como é muito rápido, às vezes a mãe não percebe. E aí, esse é um problema, porque aí quando a mãe percebe, a criança já tem 9, 10 anos, e aí ela vai muito. Eu tinha uma criança que era, um adolescente, que era típico, na verdade, e ele morria de vergonha que ele andava na ponta do pé. Mas ele falava, eu não consigo andar com o pé inteiro. Eu falava, Gui, põe esse pé no chão. Ele, eu não consigo. Porque ele memorizou aquela passada errada a vida toda. Né? Então, eu brincava com ele, era um menino típico. Então, era gostoso de atendê-lo, mas uma frustração muito grande. Ele falava, como é que eu vou namorar assim? Né? E é isso. Como é que ele vai namorar assim, andando na ponta do pé? Agora ele já está muito na ponta do pé. Antes era só aqui, agora ele já está aqui. A preocupação era essa. Sim. Então, ele vinha sozinho para a físio, motivadíssimo, pensando que ele precisava deixar de andar nessa ponta de pé. Então, ter uma equipe transdisciplinar que discuta essas prioridades quando a gente está falando de estereotipia é fundamental. Né? Se é uma estereotipia que leva a um prejuízo motor, ou que às vezes nem é uma estereotipia, está associada a algum motor e a gente acha que é uma estereotipia, a gente tem que tratar. E você sabe que eu vi recentemente, eu preciso trazer aqui no canal, que agora eu não vou lembrar, mas eu vi uma meta-análise sobre estereotipias que parecem pequenas, assim, em tese, muitas aspas, inofensiva, tá? Mas o estudo era no quanto essas estereotipias evoluem, o quanto elas progridem, e aí era fazendo esse acompanhamento de pessoas com estereotipias inofensivas, entre aspas, né? E como elas evoluíam ao longo dos anos. E o resultado desse estudo foi muito impressionante, porque era uma coisa assim absurda o quanto essas pequenas estereotipias, em regra, praticamente, evoluíam até para, tipo assim, autolesivos. Exato. Então, a gente não pode minimizar isso também, sabe? Porque a gente encontra muito isso no autismo, do pessoal falar, é um jeito de ser. Não, autismo não é um jeito de ser, gente. É uma condição, né, do neurodesenvolvimento. E isso afeta muitas questões. Então, não adianta a gente querer romantizar, minimizar, florear as coisas, né? Não tem como. Eu fiquei muito impressionada, que eram coisinhas pequenas, assim, então, como assim, você se mordendo e depois aquilo evoluiu, quanto que você mordia da boca, e pessoas tendo que fazer, sei lá, cirurgias, ou quanto tiravam a pelinha, que era pequenininha, e depois
deixava essa boca em sangue, o quanto de, sei lá, se cutucar, se beliscar, e o quanto isso escalonava para lesões que a pessoa se causava mesmo, né? E todo o estudo era voltado no sentido de que não tem, entre aspas, estereotipia muito inofensiva, não. A gente tem que estar sempre de olho para como isso evolui, né? Exato. É pensar assim, se ela gera um prejuízo para aquele indivíduo, né? Então, a gente precisa pensar sobre ela. Então, tem estereotipia que é autorregulatória. Sim. E tudo bem, né? O FLAP, por exemplo. Isso. Mas o que normalmente a gente vê? Que quando a criança faz atividade motora, essas estereotipias diminuem. Por que será? Né? A gente tem que discutir sobre isso. Normalmente está associado a um baixo tônus e essa busca proprioceptiva muito grande. Então, quando eu faço flap, eu contraio o meu corpo, eu contraio as minhas mãos, eu balanço as minhas mãos, eu me sinto melhor. Eu sinto o meu corpo, Sinto né? o meu Que corpo. Parece aquilo tão, assim, anestesiado. Porque é como se fosse anestesiado. Se você não tem essa consciência corporal, você não está se sentindo ali no mundo, né? Exato. Então, assim, a gente não atua diretamente ali na estereotipia, né, nesse caso, mas a gente vai atuar no fator que está gerando uma necessidade de autorregulação. Então, a gente vai, eu vou trabalhar força muscular, vou trabalhar o eixo dessa criança, ela já não precisa fazer tanto flap, né? Porque agora ela tem propriocepção. Então, o que a gente vê é que, normalmente, essas estereotipias dificultam. Às vezes, a criança não consegue pintar, porque ela estereotipa tanto o tempo todo que ela não consegue pintar. Então, a gente precisa entender o porquê, né? De novo, gera um prejuízo para esse indivíduo? Se gera, a gente precisa, sim, atuar. Caso não, a gente precisa acompanhar, precisa ter esse olhar de entendimento, né? Então, se ela faz muito flap, será que realmente não é essa criança com baixa propriocepção? Essa criança que anda na ponta do pé, será que também não está relacionada a um baixo tônus? Essa criança que corre o tempo todo, tem criança que corre o tempo todo. Isso. O tempo todo. Isso. Às vezes, ela não tem um freio inibitório bem evoluído. Né? Então, assim, tem diversas estereotipias que a gente pode conversar e que a gente vai encontrar um fator ali motor que está sendo a necessidade da busca regulatória dessa criança. E é isso que acho que a gente tem que pensar. Eu assim, já discuti várias vezes que o pai falava assim, Sibeli, eu tô com vergonha que meu filho está fazendo tal coisa. Eu falo, não vou atuar, porque você está com vergonha. Sim. De Esse forma não é alguma. o motivo de intervenção, né? Não vai ser um motivo de intervenção. A vergonha dos pais. Exato. Não é isso. Mas vai ter que aprender a lidar, né? A gente sempre vai ter uma estereotipia ou outra que a gente também faz autorregulatória ali, intrínseca, que às vezes a gente não percebe. Eu até dei esse exemplo pro pai, que ele fazia assim toda hora com óculos. E eu disse, olha, essa é uma estereotipia. E teu filho também pode ter vergonha sua. Ele, agora então eu vou ficar com a minha mão. Eu falei, então, tá vendo? Então a gente não vai atuar. Mas se gera algum prejuízo, sim. Mas a maioria das vezes, o que a gente vê, a criança que tem muita estereotipia, ela está relacionada a algum fator. Não é só um autorregulatório que está fazendo isso. Ela está buscando essa autorregulação porque tem algum fator ali que está gerando essa necessidade de busca proprioceptiva ali, né? Pensando na estereotipia motora sempre. Então, isso é importante. Quando são crianças maiores ou jovens, que já são de casos nível 2, 3 de suporte, se balançam muito, se mexem muito, chacoalham muito. Nesses casos, quando chegam assim, já em idade um pouco mais avançada, não é uma intervenção motora precoce, tem o que fazer? Tem o que ajudar? Tem o tempo todo, né? O motor é algo fantástico. Você pode ter 90 anos. Se você for fazer um trabalho motor, você vai ter resposta. Então, o nosso corpo é muito sábio e ele busca movimento o tempo todo. Então, o que eu vejo dessas crianças, às vezes está no sofá, eu assisto vídeo, às vezes a criança sentado com a perna borboleta, a perna encostando no sofá, a criança batendo muita palma, muita agitação, se balançando. E aí você olha e, na verdade, essa criança tem um tônus muito baixo. Então, em qualquer idade que a gente atuar, enquanto fisioterapeuta, a gente vai modular esse tônus. A gente vai ter uma resposta motora. Eu canso de trabalhar com adultos, adolescentes, enfim, qualquer idade da vida. Eu sempre falo assim, às vezes a mãe pergunta, mas é adolescente, você vai atuar? Você consegue avaliar? Consigo. Qualquer idade a gente vai atuar. Pode ter 60 anos, pode ter 18 anos, pode ter 1 ano. A fisioterapia, ela está envolvida com o movimento, e o movimento é durante toda a nossa vida. Então, vai ter resposta motora, vai diminuir essas estereotipias se for um fator motor determinante, né? Se for um fator intrínseco ali, motor. Então, a gente não vai atuar na estereotipia, eu não vou parar a estereotipia dessa criança, o foco não é esse. A gente percebe que a criança deixa de fazer tanta estereotipia, porque agora ela tem, então, mais função motora, mais consciência corporal. Então, ela não tem essa necessidade autorregulatória o tempo todo. E porque justamente muitas estereotipias, elas podem ser um combo de várias coisas, né? Sim. De várias buscas e várias causas juntas, né?
Então, como você disse, então, às vezes, o motor, ele contribui, mas ele não é a causa principal daquela estereotipia. Mas, ainda assim, ele certamente vai atuar. Exato. Você ajudando, ele vai... não digo de diminuir a estereotipia, mas eu digo se dentro dessas buscas tem algo que é corporal, de movimento, de busca de sensações, e você... atuando nisso, é óbvio que você ajuda, ainda que no conforto. E pensa assim, às vezes a gente tem criança que tem diagnóstico de TDAH com 5 anos de idade. E aí a gente vai ver, não, na verdade essa agitação motora da criança, a perda de foco atencional dessa criança está muito mais relacionada a baixo tônus do que, a verdade, é uma questão neurológica ali. Então, é isso que é importante a gente discutir, né? Quando a gente avalia essas crianças, quando a gente pensa nessas crianças, a gente não está pensando nessa estereotipia. Mas essa estereotipia pode, sim, ter sido contribuída por uma necessidade motora. Às vezes, a criança tem uma estereotipia tão grande que ela gera uma escoliose, por exemplo, de só elevar um braço. Né? O Dudu está com essa agora, inclusive. De só esticar um braço, só um lado do braço estica. Então, a gente tem que ficar de olho para a gente não vir para uma escoliose. Né? Como que a gente vai trabalhar isso? Então, a gente vai ter que trabalhar mais o lado contralateral, a gente vai ter que trabalhar a dissociação desses membros, a gente vai ter que trabalhar tarefas em plano alto, a gente vai ter que trabalhar preventivamente, sabendo que essa estereotipia pode gerar um prejuízo motor lá na frente, que pode gerar muita dor. Sim. Quando a gente conta com um indivíduo que tem um cognitivo capaz de compreender, né, e se auto-vigiar, assim, a gente, além dos exercícios, eu digo intervenção motora, mas de você trazer aquele indivíduo para o consciente, se percebeu que você, né, faz esse tipo de coisa. Isso também ajuda, né? Quando a gente tem essa consciência para poder aliar, né, esse tipo de coisa. Eu atendi um adolescente há bastante tempo, acho que faz uns 6, 7 anos atrás, e ele queria tocar numa banda. E aí ele foi convidado para tocar nessa banda de baterista, então ele ia usar as 2 mãos, só que ele não conseguia tocar uma música inteira, porque ele precisava estereotipar no meio do caminho. E aí ele chegou pra gente com uma demanda de hipotonia, até que foi uma psiquiatra que me indicou, mas conversando com ele eu fui entendendo o que ele queria, e como ele era muito inteligente, a gente conseguia conversar sobre tudo, ele falava assim, olha, eu queria muito conseguir me manter na banda, mas eu tô vendo que os caras vão me tirar, porque eu não consigo tocar a música inteira, eu preciso estereotipar, e eu preciso soltar as baquetas, e aí eu preciso de ajuda com isso. E aí a psicóloga dele tinha até criado uma estratégia de amarrar a baqueta na mão dele, para ele já voltar na sequência, só que ele perdia o ritmo, perdi o foco da música, então ficava difícil ele se manter naquela banda, embora ele gostasse, entendesse muito de música, tivesse um prazer muito grande, mas ele falava, a estereotipia é mais forte que eu, a hora que eu vejo, eu já fiz, né? E quando eu falei com ele, ele disse assim, olha, a gente não vai atuar na sua estereotipia, eu acho que a gente precisa atuar nesse motor, vamos atuar nesse motor e vamos desencanar um pouco dessa estereotipia, e talvez isso te ajude também a ter mais consciência corporal, você entender melhor quando você pode segurar mais um minutinho, ter uma ideia de quanto tempo dura essa música. Mas eu não queria atuar na tua estereotipia, eu queria, de fato, atuar nesse motor. E a gente fez um trabalho lindo com ele toca até hoje, então, assim, lindo de ver. Hoje ele é um adulto e foi um trabalho muito legal, assim, que a gente não atuou na estereotipia, a gente atuou exatamente nesse tônus, nesse controle motor, nessa consciência corporal, no freio inibitório. E foi o que ajudou. Então, e hoje ele toca. Então, olha que bacana, né? A gente não atuou na estereotipia dele. A gente atuou em outros fatores que dessem suporte para que ele conseguisse organizar esse corpo de outra forma. Sim, organizar o corpinho, né? Sempre assim, pensando nesse corpinho no mundo, né? O Arthur, como eu consigo ter essas conversas com ele, então quando eu vira e mexe, ele tem alguma estereotipia, começa ali, discretamente. Dali a pouco também vai ficando tipo aquele tique, né? Parece um tique nervoso, né? E aí, eu sempre trago ele, filho, você percebeu que você tem feito isso? Por que você tem feito isso? Por exemplo, uma época ele estava de ficar pigarreando. Toda hora assim. E aí, no começo ele falou assim, porque parece que tem um pouco de catarro na minha garganta, parece tudo bem. Então, quando você sentir necessidade, porque é questão de limpar a garganta, mas você está fazendo isso o tempo todo e não tem nada a ver com a tua garganta. Você não está gripado, você não está com nenhum estado assim, de saúde que justifique. Você não está falando para ter que
sei lá, limpar a tua garganta, você tá quieto aqui fazendo alguma outra coisa. O que é? Que sensação que você tem, né? Presta atenção nisso. De repente, você tem alguma outra coisa que pode te ajudar. Porque se você ficar o tempo todo fazendo... isso foi escalonando, daqui a pouco você tá rouco. E começou. Teve períodos que ele começou a ficar rouco. Super rouco. De tanto que ele fazia. E era o tempo inteiro. O tempo inteiro ele fazendo. Tipo, então, eu tava animado, né? Então, eu fui trazendo ele à consciência também. Que no caso dele era possível. Então, tipo, filho, se vigie. Porque isso aqui, ó, você tá vendo? Você tá ficando rouco, você vai perder a voz. Isso aqui machuca a garganta, esse movimento. Toma mais água. Você acha que se a gente deixar mais água perto de vocês pode aliviar? Meu filho não come nenhum doce, chiclete, essas coisas, assim, por conta da seletividade dele, nada, né? Mas que, de repente, poderia aliviar, né? Alguma dessas sensações. Você tem uma bala, você tem uma coisa... Mas eu não tinha muito... E foi trazendo mais a consciência dele que ele foi meio que se regulando. Direto a gente deixava a água perto dele, que ele disse que a água ajudava. Então, quando ele tinha essa vontade, assim, ele ia lá, dava um golinho de água. Então, a gente começou a espalhar um monte de garrafinha de água em casa, né, e tal, e para ele se atentar. Aí, agora, ele tá fazendo umas caretas. Gente, umas caretas. Começou, ele achou engraçado um movimento, uma careta que ele fazia, que dava um riso, e agora ele tá fazendo o tempo inteiro. Completamente fora de contexto. Já virou uma estereotipia. Virou. Então, direto, eu vejo isso nele, eu vejo no meu marido, direto, eles estão, variam, mas é sempre uma necessidade regulatória, autorregulatória. Exato. Né? E a gente precisa pensar assim, né, se não faz mal, não tem problema, né? Agora, se ele fizer a careta sempre para o mesmo lado, o que vai acontecer? Vai fortalecer mais esse lado. E aí a gente vai ter um outro lado, que ele vai ter uma assimetria ainda maior de face. Isso futuramente. Então, são questões que a gente sempre tem que discutir com a família, né? Algo que eu tinha, por exemplo, uma menininha nível 1 e que ela ficava andando no quarto, de um lado para o outro. E quando a gente conversava com ela, ela falava assim, eu gosto de colocar meus pensamentos em dia. E aí ela ficava andando e falando, não me lembro exatamente o que ela ficava falando, mas ela ficava andando e falando. Eu falei, mas não gera prejuízo algum. Ela tá andando, eu tô achando ótimo. Ela tá falando, tá tudo bem. Então, assim, não tem por que a gente se preocupar. Né? Tá tudo bem, ela tá só se autorregulando realmente, uma criança que já tá em intervenção motora, e ela vai crescendo, ela vai criando essa consciência do que ela quer e do que ela não quer para ela, se isso é funcional ou não, mas ela vai ter uma capacidade plena para decidir isso, e acho que a gente não tem que atuar. Diferente de quando você vê, por exemplo, o Arthur que tá pigarreando e que a gente sabe que vai gerar uma alteração de voz, que a gente precisa entrar com uma intervenção. Uhum. Então, assim, quando as pessoas, os militantes falam, deixa estereotipar, deixa... Não, a gente precisa discutir e ter muita clareza dessas faltas que a criança pode ter. Então, se essa criança tem ali uma dificuldade, por uma dificuldade motora, tem uma estereotipia, a gente precisa tratar. Se essa criança tem uma dificuldade, sei lá, começou brincando e começou a criar uma assimetria de face, a gente precisa atuar. Então, a gente precisa sempre pensar que se gerar um prejuízo, é o momento da gente parar e discutir que profissional vai atuar aqui e por que é importante, por que isso está gerando. Se não gera nenhum prejuízo, está tudo bem. Quando ele tiver uma consciência melhor, ele vai entender. Estereotipias vão aparecer, vão ter o tempo todo. A gente só precisa pensar se é funcional ou não, se ela gera um prejuízo para esse indivíduo ou não. E é aí que a gente tem que pensar. Andar na ponta do pé não é uma estereotipia aceitável. Não, em hipótese alguma. Um flap é uma estereotipia aceitável, não vai gerar grandes prejuízos para minha criança, né? Então, assim, são coisas que, se balançar, não vai gerar grande prejuízo para essa criança. Então, a gente precisa sempre avaliar, do ponto de vista aí, individual, o que gera prejuízo para essa criança, e se gerar, a gente tem que atuar. Se não gerar, meu Deus, deixa ele se regular, não tem problema algum. Sim. Eu tenho um amigo autista, né? E ele tem bastante estereotipias, ele se balança muito, se mexe muito, assim, com o corpo. E o que ele fala, né? Que ele sente um cansaço muito grande. Porque ele não consegue parar de mexer aquele corpo dele, que às vezes ele queria só repousar, né? Mas que o repouso para ele é muito difícil. Porque esse corpo fica toda hora em movimento, né? E aí, muitas vezes ele dizendo, nossa, eu tenho vontade, tem hora de ter um botão para desligar meu corpo, assim. Às vezes ele é hipotônico, às vezes está muito relacionado a motor, né? Então, assim,
E porque quando a pessoa quer, ela não consegue essa coisa, né? Principalmente, por exemplo, síndrome de Tourette também a gente encontra muito, né? Indivíduos que têm, às vezes chega com suspeita de autismo, depois fecha a Tourette. E a gente vê essas estereotipias muito frequentes, assim, quando a gente faz motor, diminui. Quando faz motor, tende a ter mais propriocepção. Então, assim, ele continua tendo a estereotipia, mas essa estereotipia é mais invisível para ele, quando ele não percebe que ele está fazendo. Essa coisa de gerar o cansaço, de gerar... Está muito ligado ao motor, né? É, por isso que a gente pensando, isso como para todo mundo, né? Mas você tá em fazer atividades físicas, você tá com o seu corpo mesmo em movimento, você ter gastos energéticos em atividades que são para gastar mesmo, né? Sim. Se for criança, vai estar brincando, se for num esporte, se for na educação física. Enfim, a gente precisa se valer de todos esses recursos, porque isso... É óbvio, a gente já sabe, tá cansado de saber que isso ajuda no sono, ajuda no emocional, ajuda no próprio corpo, a gente. Quando a gente, se a gente tá numa época mais disciplinada, que faz mais exercício, né, tá se cuidando melhor, enfim, o bem-estar que a gente sente. Muito grande, muito grande. Eu falo por mim, eu sou muito hipotônica, né? Então, quando eu quero mostrar pra mãe o que é hipotônica, eu sempre me mostro pra mãe. Eu falo, pega aqui, toca em mim que você vai sentir. Eu faço atividade todo dia. Todo dia, Mia, faço 1 hora de atividade física, todos os dias. Eu fiz uma cirurgia, fiquei 1 mês e meio sem fazer atividade física. Eu me olho no espelho e falo, gente, eu derreti, tô toda derretida. E a gente perde a disposição, é mais difícil permanecer sentada, é mais difícil ter atenção, é mais difícil manter, assim, um diálogo. Né? Nossa mente fica muito mais inquieta. Bagunçada. Exato. Quando a gente tem um corpo em ordem, a gente tem uma mente mais focada, a gente tem um corpo mais respondente pro meio, sabe? Então, fundamental que a gente crie isso como rotina, seja atípico, mas o movimento é importante. Nosso corpo pede movimento desde que a gente nasce, né? Quando a gente está vegetativo, por pouquíssimo tempo, faz uma mudança muito grande. Então, quando a gente está no hospital, a gente vê um paciente que está acamado há 2 semanas, fala, não acredito que é só 2 semanas. A gente desmancha. Então, precisa estimular essas crianças, estimular do jeito correto, pensar nessas estereotipias, pensar se essa estereotipia pode gerar um prejuízo. Então, também fazer um movimento errado repetidamente, isso também vai gerar uma lesão muito mais rápido, né? Sim. E quando a gente pensa em estereotipia motora, aquela família que está vivenciando isso, o ideal seria sempre que tiver uma estereotipia motora, buscar algum tipo de intervenção motora ou não? Se ela gerar prejuízo, sim. Né? Então, assim, se a criança tem muita estereotipia, a gente precisa avaliar por quê. Né? Então, tem muita, a quantidade muito grande, igual de seu amigo, é muito grande, exaustivo. Percebe que ele fica exausto. Então, a gente precisa avaliar. Tem estereotipias que a gente percebe que é assimétrica, então a gente também precisa avaliar. Então, o caso do teu filho lá que faz uma careta, se ele fizer uma careta assimétrica, vamos supor que ele gire um lado, isso vai gerar uma força maior daquele músculo e vai gerar uma assimetria. Então, pode gerar. Se for uma estereotipia igual a do Dudu, que for esticar um braço só, a gente vai levar uma escoliose, porque o tempo todo ele está esticando um lado só e o outro lado não está sendo exposto. Então, a gente precisa, sempre enquanto família, pensar se esse movimento é assimétrico, pode gerar um prejuízo motor. Se é uma criança que corre de um lado para o outro e bate nas paredes o tempo todo, eu posso pensar que essa criança tem uma dificuldade de freio inibitório. Então, também vale uma avaliação. Se a criança anda na ponta do pé, tem que passar por uma avaliação motora. Agora, uma estereotipia de balanço, por exemplo, não está gerando prejuízo motor algum. Essa criança faz intensidade pequena ou moderada, mais quando ela está agitada. Uma criança que dá aqueles pulinhos, né? A criança que dá pulinhos, já viu? Sim. Ela está muito feliz, ela faz um flap e faz um pulinho. Se for em pequena quantidade, tudo bem. Agora, você imagina se essa criança fizer isso o tempo todo e pulando errado, se ela estiver pulando na ponta do pé. Então, vai gerar um prejuízo motor para ela, vai alterar o eixo dessa criança. Então, na dúvida, faz uma avaliação, né? Na dúvida, a gente sempre avalia e descarta. Se não for necessário, olha, tá tudo certo, não precisa. Agora, se for uma estereotipia que a gente já conversou aqui, que é ponta de pé, que é assimétrica, que é uma criança, tem que fazer avaliação e tratar dessa criança assim, entender o porquê que ela faz isso. Vocês aí que estão nos assistindo, o que vocês vivenciaram de estereotipia, né? Conta aqui pra gente, compartilha, assim, que se é algo muito pontual, ou se vira e mexe, aparece alguma outra coisa, né? Se vocês já tiveram que correr atrás de ter ajuda, porque era algo que extrapolava muito, era uma barreira de desenvolvimento, enfim. Qual a experiência de vocês, na família de vocês, com essa questão da estereotipia? Porque eu em casa... vira e mexe alguma coisinha, de comportamentos,
o Arthur teve bastante palilalia, que é repetir o finalzinho da palavra. Então, o último fonema ali, assim. Então, sei lá, mamãe, eu fui tomar banho. Aí depois eu fui lá, não sei o que, nananã. Não era tão evidente o que eu tô falando aqui, porque não tinha essas pausas. Às vezes, no meio da frase toda, passava até meio que despercebido. Eu tive que me esforçar pra... Gente, esse menino tá repetindo. E eu ficava... Tipo assim, né? E aí, depois identificado. Também foi algo que, trazendo ele à consciência, no caso dele, que eu podia, né, fazer isso. Filho, você percebeu que você tá repetindo no final da frase? Não, mamãe. Depois, aí ele... Mãe, eu fiz de novo. Você percebeu que eu falei que eu fiz de novo? Eu assim, eu vi, né? E aí, depois ele ficava mais vigilante, tentando prestar mais atenção, porque fica num automático. Exato. Né? Assim, fica num automático que, igual isso das caretas que ele começou a fazer, né? Eu tava ontem de chamada de vídeo, anteontem, né? Que eu tô aqui em São Paulo fazendo gravações. E aí, ele tá lá em Rio Preto, ele tava tomando banho lá na casa da minha mãe. E aí, minha mãe ligou o vídeo lá, eu falando com ele, aí ele fazendo careta comigo. Eu falei, mas Arthur, uma hora dessa, essa careta tua nada a ver no meio da conversa, o contexto nosso, né? Aí ele, não, mas agora eu quis fazer. Que tem hora que ele fica se justificando também, sim, sabe? Assim, não, mas mamãe, agora eu quis. Eu falo, tá, mas não é todas as vezes que você tá fazendo, que é porque você quer. Você tá fazendo muitas vezes sem perceber, filho. Por isso que a mamãe chamou a sua atenção. No sentido de você quer fazer, você faz. Você acha que essa careta faz sentido no momento que você tá brincando? Show! Agora, você tá fazendo muitas vezes sem você perceber. Daí ele fica, não é. Às vezes ele se justifica, mas agora eu que quis. Aí depois ele fica, agora eu não quis, não. Eu fiz, né, mamãe? Eu fiz. Então, porque vai ter essas coisas. Mas em casa a gente já passou por inúmeras. Sim. Você já passou por várias também? Inúmeras. E cada hora vem uma, né? Tem hora que ele quer bater aqui no peito, tem hora que ele quer esticar o braço, tem hora que ele quer correr, tem hora que ele quer fazer uma ecolalia. É a vida, né? Cada hora aparece uma. Por isso que eu digo, assim, tem estereotipias ali que vão acontecer durante toda a vida. Sim. A gente só precisa realmente ter esses cuidados nas estereotipias que podem gerar um prejuízo para ele. Então, é isso que a gente tem que pensar sempre. Então, fazer um pigarro, andar na ponta do pé, gera prejuízo. Sim. E a gente não quer o nosso filho com prejuízo motor futuro. Então, tem como atuar, tem como a gente ajudar, né? Às vezes está tendo um excesso de flapping ali, e aí você fala, poxa, isso também socialmente está difícil para ele conviver no grupo adolescente. Sim. E, às vezes, atuando na área motora, a gente vai conseguir ajudar sem precisar ali gerar outros fatores e sem intervir diretamente na estereotipia. Né? Isso é bom deixar claro. A gente não intervém na fisioterapia diretamente na estereotipia. A gente utiliza de recursos que vão ajudar essas estereotipias, se for a demanda motora, a diminuir ou desaparecer. Estruturar mais aquele corpo, né, no caso. Andar na ponta do pé. Às vezes a mãe fala assim, Beli, quando é que ele vai deixar de andar na ponta do pé? Fala, às vezes, nunca. Então, eu fiz para sempre, para sempre. Porque a gente precisa pensar que essa criança está comigo há X anos e até agora esse pezinho está corretamente aí, ó. A gente não tem uma alteração, contratura, não tem cirurgia prevista, não tem nada. Se a gente parar a físio, ela vai evoluir para isso. Perfeito. Gente, não minimizem, viu? Não minimizem, assim, as consequências disso. Como eu disse, não adianta que a gente querer florear, né? Porque pode, né, essas escalonadas que dão aí, no caso de ponta de pé, então, aqui vai ter bastante gente que vai ter essa procura, né, por ponta de pé, porque é algo que eu recebo muito no canal, nas caixinhas de perguntas. Que bom, tomara que muita gente acesse, né? Que seja um conteúdo que dissipe, que as pessoas entendam a importância da área motora aí nas crianças que andam na ponta do pé. A gente tem, sim, a ajuda dos TOs, né? Que faz o trabalho de integração sensorial, mas é fundamental que a gente trate essa criança preventivamente na ponta do pé. E isso é fundamental que as famílias entendam essa importância, entendam que a fisioterapia é essencial para a ponta de pé. As outras terapias também são importantes, também são fundamentais ali para a gente ter o sucesso, mas se a gente não trabalhar preventivamente, a gente vai ter outro tratamento da fisioterapia, que vai ser o pós-cirúrgico, e que também não vai resolver. Isso que é o mais triste. Exato. É isso, pessoal. Então, compartilhem esse conteúdo, né? Às vezes você tem uma amiga aí, às vezes você tá vivenciando isso na sua casa, manda pro seu marido, manda pra sua mãe, pra sogra, né? Pra conscientizar,
né? Porque a gente precisa conscientizar mesmo essas questões, tá bom? Sibeli, mais uma vez, obrigada pela participação. É sempre um prazer conversar com você. Aprendo muito sempre. Eu também adoro estar com você. É uma delícia. Eu também aprendo muito, viu? Maravilhosa, maravilhosa. Obrigada. E é isso, pessoal. Fiquem ligadinhos, então, no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.